Era julho de 2019, quando uma equipe de elite do exército mexicano, com 20 soldados, foi enviada a uma operação secreta no estado de Guanajuato. A missão deles era encontrar plantações ilegais de maconha pelas florestas e serras da região, com o objetivo de destruí-las uma a uma. Porém, isso foi negociado. Foi então que, durante a primeira noite da missão, as tropas começaram a notar algo diferente no acampamento. Eles ouviam um barulho amedrontador ecoando dentro da floresta. O barulho soava como alguém em perigo, como se estivesse sendo torturado. Depois de ouvir esses sons, o grupo de soldados teve a forte impressão de que estava encarregado de uma missão muito importante. Quem sabe até essa missão pudesse resgatar vítimas de alguma situação perigosa. Outros, no entanto, não tinham tanta certeza de terem ouvido algo diferente surgindo da floresta naquela noite. Eles disseram que o som, na verdade, não parecia ser alguém com dor. Ao invés disso, parecia algo não humano. Tudo era muito áspero, muito animalesco. Eles tentaram traçar a localização exata dos sons, mas as vozes logo terminaram tão abruptamente quanto começaram. Todos se acomodaram inquietos em seus sacos de dormir e, de alguma forma, conseguiram descansar um pouco antes de ter que se levantar. Na manhã seguinte, enquanto eles organizavam o acampamento, as tropas retomaram a missão, procurando por qualquer sinal das atividades ilegais dos produtores de drogas. Entretanto, passadas algumas horas após o início da operação, um membro do grupo notou algo no mínimo curioso. A floresta estava completamente diferente da noite passada. Enquanto a noite estava cheia de gritos perturbadores, ao longo do dia a floresta se mostrava estranhamente silenciosa. Simplesmente não havia nada para se ouvir. Nenhum ruído de animais, canto de pássaros, chamados de aviões, nada. Nem mesmo o vento os visitava. O único barulho era o som das botas pisando no mato adentro, um ambiente denso e íngreme. Quando chegou o anoitecer, os homens então acamparam novamente e não muito depois do pôr do sol, os gritos começaram mais uma vez. O que quer que fosse parecia estar muito mais perto do acampamento do que antes. Embora fosse um procedimento operacional padrão manter a vigilância entre os turnos, os homens levaram esse protocolo mais a sério do que nunca, certos de que algum tipo de inimigo humano ou não humano pudesse atacá-los a qualquer momento. Porém, dessa vez os acontecimentos fugiram do padrão. Os gritos simplesmente pararam. Agora, no terceiro dia, as tropas finalmente encontraram o que estavam procurando. Eles localizaram a plantação de maconha e destruíram todo o cultivo da droga. Depois de finalizarem o trabalho, os soldados começaram a se dirigir ao ponto de retorno, fazendo uma rota diferente para evitar possíveis emboscadas dos cartéis buscando vingança. Por sorte, esse caminho alternativo os levou para uma caverna. Parecia ser um bom local para montar acampamento quando o sol se pusesse. Eles tinham as paredes de pedra, fornecendo ampla proteção de várias diferentes direções. As tendas então foram abertas, os sacos de dormir desenrolados e os protocolos de segurança estabelecidos. A maioria dos homens dormia profundamente, confortados por saber que seu trabalho estava feito, e em breve eles estariam de volta à civilização. No entanto, as horas passaram demoradamente e sem intercorrências, até que às 3 da manhã, mais uma vez os gritos começaram a encher o acampamento, assim como nas 2 noites anteriores. Os soldados estavam assustados. Nenhum refém havia sido encontrado na plantação. Então, onde estavam eles? Podia-se ouvir ruídos vindos de todos os lados. E para desespero dos soldados, que estavam de guarda, as vozes estavam vindo de dentro da caverna. Na verdade, os sons eram tão altos que todos estavam agora bem acordados, ouvindo. O som chegou mais perto do que nunca, ecoando através das superfícies rochosas dentro da caverna. A posição da tropa estava comprometida e só havia apenas 2 opções: fazer as malas e sair na calada da noite, escolhendo seu caminho lentamente através de uma floresta traiçoeira, ou procurar a origem dos sons. Os soldados então se dividiram em 2 equipes. Um grupo ficaria para trás no acampamento, enquanto a outra metade investigaria o interior da caverna. Com armas em mãos, essa equipe azarada avançou na escuridão rumo ao desconhecido. Por um longo tempo, a única coisa que eles podiam ver era o feixe de luz de suas lanternas nas paredes, que não revelavam nada de novo.
Os soldados continuavam avançando cuidadosamente pela caverna e mantinham o olhar atento, não apenas para inimigos hostis que eles suspeitavam estarem mais para dentro, mas também para ameaças mais reais, como desmoronamentos e instabilidade. Agora parecia que eles não encontrariam nada fora do comum. Esperaram até que, depois de vários minutos, escolhendo o seu caminho através da escuridão, suas lanternas atingiram algo diferente do cinza. O opaco das paredes estava brilhante, liso e emborrachado. Algo difícil de se descrever. Enquanto as luzes das lanternas dançavam sobre o objeto, esses soldados não podiam acreditar no que viam. Era a pele escamosa verde de algo anormal e estava à espreita deles. A luz das lanternas revelou detalhes tenebrosos sobre as criaturas desconhecidas. Cada traço dos seres barulhentos era horripilante. Os animais tinham rostos de lagarto, mãos em forma de garras e uma altura maior que a do tamanho de um homem adulto. E o pior de tudo era que nenhuma dessas criaturas parecia ser fêmea. Mesmo assim, esses seres se reproduziam em grande quantidade. Outro detalhe intrigante é que nenhum deles ficava parado. Eles escalavam as rochas com uma agilidade que nenhum ser humano conseguiria. Os homens seguiam esquivando-se da luz no intuito de não serem vistos pelas criaturas e conseguirem se proteger, ainda que estivessem endurecidos por anos de serviço militar e treinamento intenso para as missões. Diante de tanto susto, seus corpos ficaram imóveis. Eles apenas permaneceram no mesmo lugar, completamente congelados e sem saber o que fazer. Eles não haviam sido treinados para esse tipo de cenário. E como foram pegos de surpresa, a decisão sobre qual atitude tomar perante uma ameaça tão forte precisava ser tomada às pressas. Não havia tempo para tentarem se comunicar com os colegas que haviam ficado para trás e nem mesmo com o comando da tropa. Foi então que uma das criaturas soltou um grito liberando o mesmo barulho de gelar o sangue que havia assombrado a todos nas últimas noites. Os gritos monstruosos alertaram o grupo de soldados que havia ficado no começo da caverna. Eles se viraram para encarar a direção em que os companheiros partiram horas antes. Enquanto isso, de volta ao cenário de terror, os soldados que estavam diante das criaturas não pareciam querer enfrentar os seres reptilianos. Os homens simplesmente correram o mais rápido que puderam para fora da caverna. Mas ao se virarem e verem o quão perto seus perseguidores estavam, um dos soldados começou a abrir fogo contra os inimigos não humanos. Todos começaram a imitar o colega e foram descarregando suas armas nas criaturas. No entanto, a batalha parecia inútil. Os seres eram imunes às balas dos soldados. Mesmo quando um acerto direto era marcado, as balas pareciam ricochetear, como se sua pele fosse tão dura quanto as paredes da caverna. Então, um por um, os reptilianos alcançaram suas presas. Um dos soldados gritou que tinha sido tombado pelas coisas, e depois outro e outro. Quando o terceiro homem foi capturado, os homens já tinham conversado entre eles sobre o que tinham visto. Alguns deles tinham os braços no chão da caverna e os estômagos dilacerados. Por um golpe de sorte, os soldados conseguiram se desvencilhar e sair da caverna. Todos que esperavam no acampamento já estavam em alerta máximo, tendo ouvido os gritos e tiros. Os sobreviventes começaram a gritar palavras de comando e implorar a seus camaradas que enviassem pedidos de rádio para apoio aéreo e evacuação. Entre respirações apressadas e gestos descoordenados, enquanto iam descrevendo o que havia acontecido lá dentro da caverna, alguns dos homens no acampamento se ocuparam cumprindo as ordens recebidas. Outros montaram arsenais defensivos prontos para se defenderem assim que essas coisas saíssem ao ar livre. Surpreendentemente, pela primeira vez, os soldados tiveram paz à noite. Nenhum dos perseguidores ousou sair de sua habitação subterrânea. Os soldados levantaram suas armas de fogo e o suor escorria pelo rosto deles devido a uma combinação de esforço, medo e calor típico, das noites mexicanas. Eles continuaram esperando para ver seus agressores, mas só encontraram silêncio e escuridão. Porém, a tensão da cena foi quebrada quando, minutos depois, um helicóptero apareceu no céu. Eles logo perceberam que o helicóptero era todo preto, mas as suas designações não o identificavam como parte de qualquer grupo militar mexicano. Do helicóptero saíram 4 indivíduos vestidos com uniformes pretos metálicos e com viseiras polarizadas que cobriam seus rostos. E é aqui que a situação fica ainda mais estranha.
Os tais indivíduos gritaram para os soldados, ordenando que eles se abaixassem enquanto eles lidavam com a situação. Alguns deles, mais tarde, diriam que suas vozes soaram peculiares, como se fossem robóticas ou até mesmo que nem fossem humanas. Depois de proteger a área, o quarteto intrigante de socorristas entrou na caverna. Logo após, os gritos desumanos aos quais os soldados já estavam acostumados surgiram novamente, acompanhados por rajadas rápidas e eficientes de tiros. Todos ficaram em silêncio. Os soldados mexicanos esperaram sem saber o que fazer. Finalmente, os 4 agentes que haviam entrado na caverna ressurgiram. 2 deles estavam arrastando um cadáver da estranha criatura. Outros 2 se adiantaram para se dirigir ao comandante dos soldados originais e disseram a ele que estavam agindo sob a autoridade do governo mexicano. Claro que eles sabiam as identidades de cada soldado da tropa e os orientou a não compartilharem nada sobre o que aconteceu naquela noite durante essa missão, sob nenhuma hipótese. Se eles chegaram a comentar alguma coisa com alguém ou não, nós nunca saberemos. O que se sabe é que os 4 estranhos arrastaram 2 corpos reptilianos para o seu helicóptero e partiram, deixando os soldados no chão completamente incapazes de processar o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, a tropa voltou para o seu ponto de partida, mas a trágica consequência é que muitos dos soldados envolvidos em todo o caos dessa missão renunciaram ao serviço militar assim que puderam. Mesmo assim, eles alegaram que estavam sob vigilância rigorosa 24 horas por dia e só compartilharam o que sabiam com ela sob a mais estrita condição de anonimato. Hoje, aqueles que permaneceram no serviço militar foram transferidos para novos postos, enquanto aqueles que saíram assumiram posições como guarda-costas particulares, por exemplo. É claro que é uma história maluca, mas essa é apenas mais uma entre muitos relatos de pessoas que afirmam terem encontrado humanoides reptilianos ao longo dos anos. De onde esses seres surgem? Continua sendo um mistério. Eles podem ser do subsolo profundo, eles podem ser do espaço sideral ou também podem estar caminhando entre nós como metamorfos, assim como também podem estar sentados do outro lado da sala enquanto você assiste esse vídeo. Teorias à parte, uma coisa é certa. As histórias sobre existências exóticas não vão acabar tão cedo. Outro relato de encontro com criaturas misteriosas vem da Califórnia. Em 10 de julho de 2016, uma testemunha chamada John diz ter encontrado algo perto de Los Banos, que o aterroriza até hoje. Eram cerca de 6 horas da tarde do fatídico dia e John mais tarde se apresentaria para compartilhar seu testemunho com o National UFO Reporting Center, ou NUFORC. Vamos ver o que ele disse. Eu não estou procurando publicidade ou qualquer atenção desse tipo. Não tenho certeza se o que vi foi um avistamento legítimo, e eu estou mais preocupado em procurar respostas para me ajudar a entender se o que vi foi um ser alienígena real. Então, minha amiga, seu filho e eu dirigimos de San Diego a São Francisco para nosso lazer de sexta a domingo. No caminho de volta, estávamos dirigindo na rodovia I-5 em direção a San Diego. Estávamos aproximadamente 10 minutos ao sul de Los Banos. A paisagem lá fora era árida, sem edifícios, estruturas ou pessoas, apenas colinas gramadas e secas ladeadas por estradas de terra nas laterais da rodovia. Eu estava realmente tentando descansar um pouco quando o meu amigo motorista disse: "O que é aquilo?" E apontou para o lado direito da estrada. Eu imediatamente olhei e vi uma figura alta com cerca de 1,80 m de altura, em uma túnica preta grossa de monge ou aparência de morte com um grande capuz. Isso pareceu muito incomum para mim, já que estava a cerca de 40 graus lá fora, no meio do nada. Por que alguém poderia estar andando por aí vestido com um manto preto grosso com capuz nesse calor? John disse que deu uma boa olhada no rosto dessa coisa e o que viu imediatamente o perturbou. Ao invés de um rosto humano que estava sob capuz, era algo como um focinho proporcional ao de um cachorro. Acima daquele par de grandes olhos pretos que refletiam a luz do sol, todo o rosto estava coberto de escamas verde-amarronzadas. Eu encarava sem expressão, a cerca de 100 pés de distância. Apesar de não estar tão perto, John tinha certeza de que o que estava vendo era o rosto de uma criatura viva, e não eram delírios de sua imaginação. Depois que todos os seus amigos viram uma segunda criatura, ele teve certeza de que não era uma máscara
ou algo assim. O que quer que fosse, John disse em seu relato para o New Fork que gelou até os ossos. O ser desconhecido continuaria andando normalmente? Não estava carregando nada. Ou tinha algum equipamento com ele, por isso estava andando devagar e desajeitado, como se estivesse procurando uma presa. Vamos seguir o relato de John. Eu estava morrendo de medo, especialmente quando olhei diretamente para ele. Pensei que talvez devêssemos parar e confrontar essa coisa, mas honestamente eu estava congelado e só continuamos dirigindo. Perguntei à minha amiga e seu filho de 12 anos do banco de trás do carro se ele tinha visto o que eu tinha visto e eles confirmaram a mesma coisa. Eu estava simplesmente procurando entender se o que vi poderia ser um réptil. Eu realmente gostaria de ter parado e voltado para pegar alguma evidência ou uma foto. Mas depois de ler alguns artigos sobre répteis, eu sinto que fiz uma escolha sábia. Eu li que pode haver entradas para seus habitats em áreas rurais que podem ser invisíveis ou escondidas dos humanos. O que pode indicar que tinha uma entrada por Los Banos na rodovia I-5 indo para o sul. Eu não tenho certeza se outros veículos viajando na estrada conosco testemunharam esse fato, mas aconteceu. E eu estou disposto a fazer um juramento sobre isso. É bom lembrar que autoridades de New Fork entraram em contato com John após seu depoimento. Depois de telefonarem para ele por 2 vezes, eles relataram que John se identificou como um ex-membro do Exército dos Estados Unidos. Ele afirmou ter memórias de vivências parecidas durante sua infância, embora esses encontros fossem muito mais nebulosos e parecessem indicar interações com alienígenas cinzentos em vez de algo reptiliano. Então John é simplesmente um mentiroso? Os oficiais de New Fork disseram que também ficaram impressionados com sua eloquência e aparente sinceridade. Não temos mais dúvida de que ele é uma boa testemunha e altamente confiável. Por último, mas não menos importante, vamos agora para outro encontro surpreendente e detalhado. R.D. Sixkiller Clark publicou um livro em 2015, Sky People, Untold Stories of Alien Encounters in Mesoamerica. Nesse livro, Clark, talvez mais do que qualquer outro pesquisador, nos mostra que formou um vínculo com os indígenas norte-americanos, sendo capaz de reunir várias histórias de seu contato com seres estranhos que vão além das estrelas. Um de seus informantes era um ancião Shaktomuk, um maia que disse que em sua juventude encontrou algo que só pode ser descrito como um réptil. O ano era 1957. O ancião tinha apenas 12 anos. A noite estava quieta, sufocante. Ele estava dormindo na rede no quintal da propriedade de sua família quando sua atenção foi atraída para o céu. Ele diria então: de repente eu vi uma bola de luz brilhante do tamanho da lua cair do céu, que já estava escuro, e cair no chão. E continua. Eu chamei meu pai que estava dormindo e eu disse a ele o que eu tinha visto. Ele agarrou seu facão e corremos para a noite fria na direção que vi a luz descer. Ninguém mais viu a luz estranha chegar ao chão. Mas o ancião disse que ele e vários outros começaram a procurar o local de pouso depois que pedir ajuda ao seu pai. E foi então que 2 homens se juntaram a ele em sua busca. Carregando lanternas, eles seguiram em frente nas densas selvas, procurando por qualquer sinal da luz bizarra que o menino tinha visto. Quanto mais eles avançavam, mais amedrontadora a situação se tornava. Eu me lembro que a noite parecia normal o suficiente, mas conforme caminhávamos mais fundo na selva, havia um cheiro estranho que eu nunca tinha sentido. Isso me deixou doente, muito doente. Um dos homens que estava conosco sugeriu que era uma estrela cadente do céu. Eu já tinha visto estrelas cadentes antes, então eu sabia melhor. Eu sabia que não era uma estrela. Mas fui ensinado a honrar nossos mais velhos, então não falei nada. Você vê quando as estrelas caem, elas têm um longo brilho. Esta não era uma estrela cadente, era redonda e tão grande quanto a lua. Depois de cerca de 1 hora de busca caminhada pela selva, eles não encontraram nada. No mínimo esperavam ver os restos de um acidente, talvez uma cratera de impacto ou uma depressão semelhante no solo, mas não havia nada fora do comum no lugar. O garoto, seu pai e outros 2 homens estavam prestes a desistir e voltar para sua vizinhança quando avistaram algo. Um brilho assustador nas árvores mais altas da selva. Eles levaram um momento para compreender
o que estavam vendo e depois de vários longos segundos perceberam. Não estavam sozinhos. Segue o relato. Nos movemos em direção ao brilho e foi quando vimos espiando acima de nós um par de olhos vermelhos ardentes, brilhando nas árvores. Eu poderia jurar que ouvi um som baixinho que me assustou, mas os outros não ouviram. Estávamos familiarizados com os olhos dos animais e sabíamos a diferença. Um dos homens da aldeia tinha uma lanterna. Ele a segurou bem no alto, apontando na direção dos olhos vermelhos. A criatura era assustadora, como em todos os outros casos. Seu rosto parecia um lagarto, sua pele era verde, talvez marrom. Ele se misturava muito bem com a selva. Se o sol estivesse brilhando no momento, teria sido difícil vê-lo. Quando a luz da lanterna o atingiu, ele pulou da árvore. Seu rosto parecia reptiliano. O ancião Maia comparou a pele da criatura à escama de um peixe. Fosse o que fosse, tinha o dobro do tamanho que ele tinha aos 12 anos. 3 metros de altura, talvez, parecia excepcionalmente forte. Ele observou-o saltar de um galho de árvore 3 a 4 vezes mais alto que sua cabeça e então caiu no chão da selva. Com um barulho alto. Disse que o chão tremeu quando ele pousou. Porém, a criatura não esperou muito para se manifestar de novo. Ela disparou mais para o fundo da floresta. Em choque, o ancião disse que, enquanto a experiência principal havia acabado, ele lidou com um pavor. As consequências de seu encontro duraram por semanas. E só muito depois ele conseguiria contar essa história. Esses relatos que acompanhamos hoje são, no mínimo, curiosos, não é não? Você é do outro lado. Se você for uma criatura reptiliana enfurecida por compartilharmos seus segredos, o que é que você acha dessas histórias? Deixa aí nos comentários.